Aprendizado canino. Cães são Sim, cães. sim. Desde que a gente compreenda como eles são, fica tudo relativamente mais fácil. São seres constituídos de 3 áreas comportamentais principais que são interdependentes. Os cães, eles são faro, eles são obediência e eles são proteção. É interessante porque o atual esporte, né? Eu não gosto desse termo, não. Depois a gente entra nesse assunto. A atual prova de trabalho, denominada IGP, que vem do antigo Schutzhund, ele é dividido em 3 disciplinas: faro, obediência e proteção. Isso não é à toa, porque os cães, que são os lobos, né, são a versão doméstica do lobo europeu, e é outra curiosidade interessante sobre os cães, porque eles são a espécie mais importante atual que mantém suas 2 versões. Ele tem, de maneira íntegra, sua versão primitiva, selvagem, que é o lobo europeu, e tem a sua versão doméstica atual, que, por incrível que pareça, é a espécie com a maior variabilidade genética existente. Você tem desde cães, sei lá, marrons desse tamanhozinho, até cães arlequins do tamanho de um dog alemão. Então você tem na mesma espécie, uma diversidade absurda. E ao mesmo tempo você tem essa versão doméstica, que é o cão doméstico, o Canis lupus familiaris. Você tem a mesma espécie, mas a sua versão ancestral primitiva ainda presente hoje em dia, que é o Canis lupus lupus. E isso faz com que essa espécie seja uma espécie muito especial para a zoologia, para os estudos de evolução, para os estudos de psicologia comparada, etc. Bem, mas voltemos lá ao que eu estava falando sobre a questão do faro, obediência e proteção. Por que eu sempre, nos meus seminários, mesmo que a ênfase solicitada seja mais obediência, ou seja mais faro, seja proteção, eu não tenho como falar dessa espécie, falar daquilo que eu tenho aprendido nos últimos anos, sem falar de faro, obediência e proteção. Porque faro, obediência e proteção é a constituição dos cães. Então, se você pensar numa alcateia de lobos, para que eles sobrevivam, eles precisam do faro. O faro, basicamente, é lógico que o faro é um sensor que vai trazer a comunicação do ambiente para diversas finalidades, mas essencialmente o faro é o meio de aquisição de comida. Então, quando a gente fala de faro, a gente está falando do mecanismo de aquisição de alimento. Não se sobrevive sem adquirir alimento. Certo. Mas os cães, os lobos, também são obediência, porque eles não vão adquirir alimento, eles não vão existir como matilha, como uma alcateia, se não houver um sistema de distribuição de papéis, de hierarquia, de cooperação. Isso é obediência. Quando a gente vê um policial com o seu cão, quando a gente vê um condutor com o seu cão no agility, ou numa prova de GP, ou numa prova de mondio-ring, durante uma fase de obediência, que o cão está andando, por exemplo, junto ao lado do condutor, aquilo ali é um trabalho de cooperação. E isso não é meramente técnico inventado pelo homem. Sim, é uma invenção técnica humana, mas que vem de algo que é natural, que é essa cooperação. E a proteção, porque uma matilha, uma alcateia não sobrevive se eles não souberem se autodefender. Sim. Não só se autodefender contra os diversos tipos de inimigos, sejam intraespecíficos, ou seja, outras alcateias sejam interespecíficos. Às vezes um urso vem atacar aquela alcateia. Mas, em especial, competindo por recurso com outras alcateias. Então, uma coisa é se autodefender, a outra coisa é, de maneira ativa, entrar em agressão para poder ocupar espaço, disputar recursos, etc. Então, por que eu falei isso tudo? Para dizer que o meu seminário não tem uma ênfase específica. A ênfase é compreender como é que é a mente canina, como é que se dá o aprendizado canino, porque aí de maneira um pouco mais aplicada, falando de faro, falando de obediência, falando de proteção, nós estamos tratando dos mesmos mecanismos de aprendizado, são os mesmos processos de aprendizado e das mesmas emoções. Quando a gente fala de faro, nós estamos lidando com caça, nós estamos lidando com agressão reativa, nós estamos lidando com agressão ativa. Quando a gente fala de obediência, nós estamos ali no balaio
lidando com caça, com agressão ativa e agressão reativa. E quando a gente vai para a proteção, a gente está lidando com caça, com agressão ativa e com agressão reativa. Não tem como a gente fugir dessas 3 emoções. E os processos de aprendizado são os mesmos. Basicamente, os processos de aprendizado associativos, isso sem contar nas questões neuropsicológicas da infância. A diferença básica é como essas emoções elas vão surgir e se desenvolver em cada uma dessas sessões, em cada um desses processos, mais ou menos aqueles equalizadores de som antigos, né, que a gente vê ali. Eu lembro quando eu era menino, não sei o nome daquilo não, mas é mais ou menos aquilo. Então as emoções elas vão variar de acordo com a forma com que a gente utiliza elas no treino, vão oscilando e de acordo com a sessão. Se eu estou treinando faro, normalmente eu terei o componente caça mais alto. Se eu estou treinando obediência, o componente agressão reativa, ele é mais alto. Se eu estou treinando proteção, o componente agressão social, agressão ativa, tende a ser mais alto. Isso se eu fizer um trabalho adequado. Se você tem alguma dúvida sobre esses assuntos que falei anteriormente e quer tornar-se um adestrador, um treinador de verdade, convido você a conhecer o meu curso. Lá você vai ter fundamentação técnico-científica para não só tirar essas falácias da sua cabeça, treinar os seus cães de maneira verdadeira e ter condição de argumentar com os seus clientes de tal forma que a gente possa difundir o verdadeiro conhecimento e a cultura canina em nosso país. Meu nome é Max Macedo, eu sou médico veterinário, treino cães há mais de 30 anos e gostaria de convidá-lo a conhecer o meu método no curso Entendendo o Aprendizado Canino, o Guia Definitivo. Venha se aprofundar no conhecimento técnico, científico e em uma metodologia inteligente, clara, fácil de entender, para que você saia definitivamente da obscuridade e torne-se um profissional que realmente sabe o que está fazendo. Vamos treinar os nossos cães para a vida.